Então, vamos nós. Última vez que nos vimos, nós estávamos trabalhando nas listas, ok? E aí eu fiz aquela maldade com vocês no finalzinho, não foi? Maldade com vocês daqueles ponteiro duplo. Vamos voltar agora com calma para resolver aquilo, tá? Só para a gente finalizar aquele passo antes de ir para o próximo. Bora lá, pessoal. Então, eu queria só passar mais duas operações em listas e antes de a gente continuar e passar o conceito de interador para a gente poder seguir em frente, tá certo? Então, para isso eu vou fazer listas em C++, porque a gente vai precisar do string para facilitar o processo de serialização. Então, vamos lá. Então, vamos devagarinho, tá? Então eu vou fazer com vocês de novo só a lista simples. Aí vai fazer em C++ aqui. Na nossa lista simples nós temos um node e o nosso node tem um value, tem um next e a gente tem um construtor. Nosso node a gente recebe value e a gente recebe o next. Ok? This value recebe value, this next recebe next. Ok. Então, como a gente não tem informação dinâmica criada no nó, eu não vou fazer o destrutor. Ok. Node confere. Vamos para o próximo passo. Vamos para o criar lista. Struct list. Nossa lista nós temos um node. Ok. E pronto. E o construtor da lista, né? O construtor da lista não tem mais muito o que fazer. This head recebe no PTR. Então agora vamos começar as nossas operações. Primeira operação que a gente vai fazer, eu acho que uma das únicas, só para exemplificar essa atividade aqui, vai ser o nosso amigo pushback. Ok? Então, pushback recebe um valor, retorna nada. Pushback recursivo, como é? Nosso pushback recursivo, do jeito que a gente estava fazendo antes, tá? Do jeito que a gente estava fazendo antes. Vocês lembram do pushback recursivo? Como é? Outras operações. Eu efetuo uma operação sobre o nó e retorno o nó que ficou nesse lugar, tá? Então, quando é que eu sei que é hora de dar pushback? Inserir o nó. Como é que eu sei que aqui é o ponto do nó? Cheguei, opa! Hora de criar o nó e inserir aqui. Não, agora eu estou no recursivo, eu não estou no interativo. No interativo eu preciso saber o anterior para inserir o dado no anterior. No recursivo o dado vai ser inserido no anterior pelo retorno. Quando eu chegar no nulo, eu disse, opa, nulo, estou no canto que eu deveria estar. Então o que é que eu faço? Eu crio um nó e retorno o nó. Oi, antes era nulo, agora sou eu, nó, final do processo. Quem fez esse chamado recursivo para o nulo, que apontava para nulo, vai receber um nó e vai pendurar um nó no seu next.
Simples. Então, se eu sou nulo, se node for igual a nulo, se nó for igual a nulo, eu já estou no fim da lista. Então é hora de me criar e me retornar. Quem é que vai pegar esse retorno? Quem chamou a recursão para mim. Se eu não sou nulo, talvez o nulo seja o próximo, talvez seja depois do próximo, talvez seja depois de depois, é alguém para frente. Então o que é que eu faço? Eu repasso a recursão. Push back, node, next e value. Só que pode ser que esse cara seja alterado. Eu preciso saber se ele mudou ou não. Então quem é o meu novo node next? A recursão, o próximo. E aí, depois que eu terminei de fazer as operações que eu tinha que fazer, eu tenho que dizer, ei, eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Não, eu não fui alterado, então você que chamou a recursão para mim, eu ainda sou o seu next. Foi ou não foi? Que a gente viu semana passada? Vocês têm que ir, porque vocês vão ter que saber fazer isso. Tá ido, não tá ido? Vamos passo a passo. Tá ido, não? Então vamos no step by step. Bora lá. Vamos no step by step. Então eu começo com head apontando para nulo, tá? Ok? Aí eu vou e chamo ele bem aqui, ó. Pushback this head recebe pushback recursivo. Pushback, passando node, passando head, passando a vela. Ok, então bora lá. Começo para nulo, aí manda inserir o primeiro valor, valor 1. Aí ele chega bem aqui. Ok, tenho que inserir o valor 1, bora. Cabeça é, mande fazer a inserção recursiva, passando a cabeça e passando 1. Aí eu pulo para cá, ok. Recebi a cabeça. Recebi o 1. Cabeça é nula? Sim ou não? Sim, porque a lista começa vazia. Então eu crio um novo nó e retorno um novo nó. Crio um nó com valor 1, que está apontando para nulo, e retorno esse valor. Retorno aqui, ó, na chamada da função. Então quem é a nossa nova cabeça? O nó 1 que foi criado. Ok, agora eu vou inserir o 5. Aí ele começa. Inserir 5. Então, chama a função recursiva, passando a cabeça e passando 5. Aí ele chega bem aqui. Nó é igual a nulo? Não, é igual a 1. Tem um valor é igual a 1. Então ele vai para o próximo. Ei, não sou eu, então eu vou chamar para o próximo. Quem é o próximo do 1? Nesse caso aqui vai ser o nulo. Aí ele vai passar o 5, nulo. Aí cai aqui de novo, nulo, 5. Não é igual a nulo? Sim. Então cria um novo nó, retorna o nó 5 criado. Retorna para a instância anterior desse daqui, que foi o 1 que chamou. Então agora o que era 1 vai ter como next o 5, ele retorna 1, que continua sendo head. Agora eu passo... A gente pode fazer aqui em etapas, tá? A gente pode fazer em etapas. Então a primeira chamada da função, então agora vamos de novo. Atualmente eu tenho head, que aponta para o 1, que aponta para o 5, que aponta para o nulo. Vamos fazer aqui a pilhazinha recursiva, tá? A pilhazinha de funções. Então a primeira coisa que eu vou chamar é o pushback, passando o 7. Vocês conseguem ver ou fica muito lá embaixo? Vou subir aqui. Primeiro, então a primeira coisa que vai acontecer é o pushback passando o 7. Aí o pushback vai chamar o método recursivo. Pushback passando o head, que no caso vai ser quem? O 1, não é isso? E passando o 7. Aí ele entra aqui. 1 é nulo? Não. Então o 1 vai chamar um novo método recursivo. Então ele vai chamar o pushback passando o 5 e passando o 7. 5 é nulo? Não, então chama de novo um novo método recursivo. Pushback, nulo e 7. 7 é nulo?
Não, o nulo é nulo? Óbvio que nulo é nulo. Então, cria um nó 7 e retorna. Retorna para ser quem? O next do 5, que retorna ele mesmo. Para ser quem? O next do 1, que retorna ele mesmo, que vai continuar sendo head. Então, faz a ação e sai voltando, atualizando as referências. Oi. Tá. O 7 é o valor que vai ser criado. Deixa eu desenhar. Vou pegar lá na minha sala. Mudou, atualizaram. Bonitinho. Não, eu quero página normal. Layout, cores. Ué, mudou tudo, não sei mais onde é que estão as coisas. Ah, tá. Plano. Ok. Ah, como é que aumenta aqui que mudou? Como é que eu tiro este negócio? Sai! Tá. Desenhemos-nos. Então vamos nós. Tá. Então vamos lá. Cabeça aponta para nulo. Deixa só nulo. Cabeça aponta para nulo. Vamos inserir o valor 1. Aí nós temos nós temos a nossa funçãozinha recursiva, que é o nosso pushback. Aí o pushback faz o teste. Se for nulo, então ele cria e retorna. Retorna um new node. Se ele não for nulo, ele atualiza o next com o valor da chamada recursiva. Nosso push back de next e value. E aí eu atualizo o next, né? Return node. Então vamos lá pra gente. Então, a recursiva, toda vez que você chamar ela, você atualiza todos os. Eu tenho que retornar. Então vamos lá. Atualiza todos os. Vamos inserir. Primeiro nó, inserindo o 1, aí ele chama para o head. Só que como o head de cara já é nulo, ele cai logo nesse caso aqui, ó. Head é nulo. Então ele cria um nó, cria um nó e retorna. Na hora que ele retorna, eu pego essa referência bem aqui, ó. O head vai ser o resultado do retorno. Então o head vai ser o resultado do retorno. Ele pega e vai atualizar o head para mim. O que era nulo vai passar a ser 1. Se o 1 aponta para quem? Para nulo. Agora eu vou inserir o 5. Aí ele chama a recursão. Ele chega bem aqui, vermelhinho. Ele chama a recursão para o primeiro nó, para o head. Aí ele verifica. Head é nulo? Não. Então o head
vai chamar a recursão para o seu próximo. O próximo vai ser nulo? Sim. Sim. Como o próximo é nulo, aqui ele vai criar um nó e vai retornar um nó. Então, como o próximo é nulo, ele vai criar aqui um nozinho. Quando ele chegar na recursão, vai fazer assim, ó. Ele vai criar um nó, que vai ser o 5, e ele vai retornar. Na hora que retorna, cai bem aqui. Isso aqui que o 1 chamou. O 1, que antes o next era um nulo, agora vai receber um nó como retorno, que foi o nó que foi criado. E aí ele vai atualizar a sua referência. Ele que apontava para nulo, agora vai apontar para 5. E o 5 vai apontar para nulo. Aí eu vou inserir o 7. Aí a recursão vem para cá. 1 é nulo? Não. Chama a recursão para o próximo. 5 é nulo? Não. Chama a recursão para o próximo. Nulo é nulo? É. Então ele cria um nozinho. Criou um nó e retorna o nó. Na hora que ele retornar o nó, cai bem aqui o 5. O 5 que chamou o meu next é o resultado da recursão. Só que o resultado da recursão é um novo nó. Então o 5 altera o seu next para ser o 7. Só que o 5 ele precisa avisar: ei, eu ainda estou aqui. Então ele se retorna. O 1 pega o resultado do 5 e atualiza o 5. Então fica 1, 5, 7, nulo. Ok? Se a gente tivesse naquela inserção na lista ordenada, aí eu faria como é que seria a inserção na lista ordenada? Quais são os critérios? Como é que eu sei que está na hora de inserir o 4? Tu tem uma lista, tu quer manter ela ordenada, aí manda um petinho, insere o 4. Como é que você sabe que está na hora de inserir o 4? Não, anterior foi 3. Não, tá quase, a ideia é saindo. Quando o atual for maior do que 4. Não me interessa o passado, me interessa que está dizendo assim, ó, insere ordenado. Aí eu olho pro nó, o nó é 5, significa, opa, meu canto é aqui no lugar do 5. Porque se é ordenado, eu não posso passar para frente do 5. Então, eu só tenho dois casos. Ou o atual existe e ele é maior do que eu, ou qual é o segundo caso? Ele não existe. Se ele não existe é porque eu sou o maior de todos, eu cheguei no final da linha. Então, nesse caso fica fácil, né? Então, a gente poderia fazer assim: se o nosso nó não existe, né, foi igual a nulo, esse é o primeiro caso. Se o nosso nó foi igual a nulo, ou se o nosso nó Oi? Cara, tem que dizer, porque no meu computador funciona de boa, o projetor fica horrível, né? Bora aqui. Vremei. Se o nosso nó... melhorou. Aparece Ro. Eu tenho que editar. Ele tá tudo bagunçado aqui. Deixa eu atualizar aqui. Eu quero atualizar os botões. Eu não consigo nem apagar direito. Oi. Não pode ser preto não, porque até o vermelho está batendo aqui. Tá, tudo bem. Preto? Assim? Preto. Então vamos lá. Inserir ordenado. Eu tenho dois casos. Se o nosso nó não existe, se o nó for igual a nulo, ou o nosso nó velho for maior do que velho. Se uma dessas duas coisas acontecer, é que meu canto é aqui. Então o que é que eu faço? Eu retorno um novo nó, ok? Qual é o valor desse novo nó? É o valor que eu quero inserir. E quem é o next desse novo nó? Eu não posso estar inserindo no meio da lista? Então o next do meu novo nó é o nó corrente. Não cheguei no nó que eu estou maior? Então, ó, nosso inserir ordenado, eu teria dois casos, ó. Node insert, node int value. Então, os dois casos em que eu tenho que inserir o nó aqui,
se node for igual a nulo, é porque está na hora de inserir, ele está no final da fila, né? Ele vai para a última local. Mas se eu já cheguei num nó que é maior do que eu, então é porque o meu canto é aqui. Se node value for maior do que value. Então, meu canto é aqui. New node. Quem é o meu next? Se esse cara tem um valor maior do que eu, ele é o meu next. Eu estou inserindo no meio entre os dois? Ó, esse cara aqui já é maior do que eu, então eu tenho que ficar antes dele. Eu tenho que ficar antes dele, ele é o meu next. Fora isso, é o processo básico de recursão. Ó, como é que eu sei que eu não deve ser inserido nesse lugar, desse nó? Ué, se ele chegou aqui no if, é porque ele não é maior. Ele existe, mas não é maior. Se ele existe e não é maior, é porque o canto dele não é aqui. Então, encaminha. Node next recebe insert de node next value. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Foi ou não foi? Então bora lá. Por que é aquele negócio que a gente falou ontem, né? Por que é que o meu pushback é praticamente a mesma coisa, né? Só muda o critério de inserção, porque aqui eu tenho um critério a mais. Por que eu não posso fazer só isso? Ó, pushback. Se node é nulo, seja bem-vinda. Se node é nulo, ia ser muito bom se eu pudesse fazer só isso, ó. Se eu chegar no nulo, então você pode fazer isso. Node recebe new node. Por que é que eu não posso fazer isso? A gente falou isso na aula passada, né? Olha, eu cheguei no ponto que o nó é nulo. Basta eu botar um novo nó lá. Crio e jogo o novo nó lá. Por que não pode fazer isso? Por causa que o anterior tem que apontar para o novo nó. Ué, mas esse node aqui, ele não é justamente o next do anterior? Na hora que eu jogar esse valor aqui, ele não vai cair lá no next do anterior, não? Vou mudar a pergunta, tá? Vamos simplificar. Void função int p. Aí eu faço p recebe nulo, ok? Aqui eu tenho void fn2. Int a recebe 5. Int p recebe endereço de a. Aí eu chamo a primeira função passando p e depois imprimo P. Sai 5 ou não sai aqui? A minha função é anula. Anula. Função anula. Sai 5 ou não sai? Só Deus sabe, né? Lembrando, pessoal, a gente já falou isso aí, é a terceira vez nesse semestre que eu vou falar essa mesma coisa com vocês, tá? Terceira vez que eu vou falar a mesma coisa com vocês. Então vocês ligam as duas bituquinhas dos ouvidos para vocês não errarem. Esse é cópia. Esse ponteiro, ele tem a cópia do valor desse ponteiro. Ambos têm qual valor? O endereço de A. Ponteiro também é passado por cópia. Ambos os dois P's, eles são a cópia. Eles têm o mesmo valor, que é quem?
o endereço de A. Quando você seta para nulo, você está dizendo que esse ponteiro que apontava para A, agora vai apontar para nulo. Mas este ponteiro aqui continua apontando para A. Tcharam! Ou não? Sim ou não? Quer que eu faça os endereçozinhos que nem a gente fez aula passada? Não precisa? Bom, vamos nós, ó. Vamos devagar aqui. De novo, eu sei que isso daqui é ruim mesmo, paciência. Então vamos lá. O A foi colocado na posição 400 de memória. Então, quando eu mandar imprimir o endereço de A, o que é para sair? 400. Quando eu mandar imprimir A, vai sair o quê? 5. Então, P recebe endereço de A. O P está na posição 700 de memória. Quando eu mandar imprimir P, vai sair o quê? Que é 400. Se eu mandar imprimir P, vai sair? Se eu mandar imprimir endereço de P, 700. Se eu mandar imprimir asterisco P, 5. O P é o valor de P, que é igual a 400, porque P guarda o endereço de A. Se eu mandar imprimir o endereço de P, é onde o P está na memória, que é quem? 700. E se eu mandar imprimir a referência de P, é o valor de quem P aponta, que é justamente 5, que é o valor, né? O valor que está lá no 400. No endereço de memória 400 tem 4 bytes que codificados tem o valor 5. Então tudo bem. Então na hora que eu pedir anula P, ele vai criar um novo P. Esse P vai estar aqui no 800. Qual é o valor que vem para esse P? É o valor de 700. Não. Qual é o valor que vem para esse P? Quando eu olhar lá no 800, eu vou encontrar qual valor? 400. Por que ele não veio para cá? Esse P não recebeu o valor desse P? Não é isso que uma passagem por cópia faz? Exato. Então, na hora que eu passei o P para o P, ele pega, ok, esse P está no 700 e tem valor 400. Vou copiar esse valor para lá. Então, esse P aqui, que está no 800, vai ter valor 400. Tanto que se eu quisesse fazer asterisco P recebe 9, o que é que ia acontecer? O A, que era 5, vai ficar com 9. Por quê? Porque lá no 400 foi colocado o valor 9. Se eu fizesse isso, P recebe 9, o que significaria? Que a referência ia ser 9, tipo, o endereço. Que no 800 eu não teria mais O 400, eu teria 9. Eu tenho, apontar para um canto doido na memória. Só que eu não estou dizendo que o P recebe 9. Eu estou dizendo que o 400 recebe 9. O 400 recebe 9, porque o 400 é quem? É o A. Na hora que eu faço P recebe 9, eu estou dizendo, olha, lá no 800 você coloque 9. Só que eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo P recebe 9, ou seja, no 400, porque é o que o asterisco faz. O asterisco dá um salto. Então é assim. No 800 eu tenho o 400 e no 400 eu tenho 5. Se eu disser P recebe 9, eu estou dizendo no 800 coloque 9. Mas não estou dizendo isso. Eu estou dizendo asterisco P recebe 9, porque o asterisco dá um salto. No asterisco eu estou dizendo no 400 coloque o 5. Ok? Então, se eu mandar P receber nulo, onde é que eu estou colocando nulo? No 800. E o 700 eu também estou colocando nulo? Não. 700 continua com A. Eu mandei colocar nulo no 800. Ok? Prontos para o próximo passo? Step by step. Bora lá. Mas eu queria porque queria anular P. Aí você tem duas options. Vou nem fazer nulo não. Vou fazer aqui um new
int, new int, sei lá, um novo valor qualquer. Então vamos lá, eu quero porque quero mudar o valor de P, eu quero mudar o para onde P aponta. Você tem duas opções, uma delas é o que nós já estamos fazendo. Você pode fazer isso, ó, return, int asterisco. Então você recebe um ponteiro, tá vendo ele aqui? Ó, recebe um ponteiro, poderia fazer até assim, ó, se P for menor do que 0, P recebe new int, sei lá, menos P. Não interessa a lógica disso não. Delete P, recebe new int P. Pronto. Então, bora lá. Estou querendo mudar o valor de P, ok? Mudar o bloco de memória que P aponta. Como eu não posso diretamente mexer com ele, porque eu estou mexendo com a cópia, eu posso alterá-lo e retornar um novo bloco de memória. Tá vendo aqui? Eu retornando um novo bloco de memória. Então, o que é que eu teria que fazer aqui? P recebe anula de P. Então, ó, o P apontava para o 700. P apontava para o 700. Aí eu chamei a função anula. Anula guardou esse P aqui, o valor de P como 800. Tudo bem? Que é o novo ponteiro. Aí eu pego e deleto o conteúdo de P, ou seja, não dá para deletar porque aqui ele daria esqueci o nome do erro, que é quando você tenta deletar uma coisa que não existe. Esqueci o nome do erro. Quando você está trabalhando com alocação dinâmica e você deleta duas vezes a mesma coisa, ele dá um bad alloc erro, né? Você está tentando remover uma coisa que não existe, cara. Tudo bem, então fazer assim, ó. Isso resolve o nosso problema. New int menos 5. Pronto. Agora tá certo. Então, vamos nós, tá certo? Vamos devagar. Onde é que está o teu P? No 700. Esse P tem um valor, tudo bem? Que é o endereço inteiro, que nesse caso vai ser quem? 400. Quem foi que criou o valor 400? Foi esse new, bem aqui. Então, olhando aqui para o new criou o valor 400, e esse valor 400 está salvo em que lugar da memória? No 700, que é o endereço de P. Ok? Aí você chama a função troca. Troca passa o valor de P. Então, chega o que bem aqui? Ele copia. Agora o P é o 800, só que o valor de 800 é o mesmo, que é qual valor? 400. Tudo bem? Aí ele verifica. O valor de P é menor do que 0, ou seja, menos 5 é menor do que 0, sim ou não? Menos 5 é menor do que 0. Porque você tem 800 que aponta para 400 e 400 aponta para menos 5. Se você tivesse perguntado se P era menor do que 0, ele teria pego qual valor? Qual é o valor de P? 400. Aí não é isso que você quer. Você quer um salto a mais. Então você coloca asterisco P. Você, dá um salto a mais, cai no menos 5. Menos 5 é menor do que 0? Yes. Aí eu faço o quê? Deleto o valor de P. Quem é que eu estou deletando? 400. Não foi o 400 que eu criei com a alocação dinâmica? Foi, então estou deletando 400. O bloco 400 que você tinha me dado, eu não quero mais. E aí eu crio um novo bloco de memória. Tá vendo aqui? Crio um novo bloco de memória que, por exemplo, vai ser o 300. E retorno esse bloco de memória. Porque eu quero que ele fique positivo. Tá, não existe mais não. Porque o valor que eu tinha eu perdi, né? Tá, então só para fazer assim. Int value recebe P. Menos value. Só quero inverter o valor, que era 5 vai virar menos 5. Só que eu quero trocar o bloco de memória. Percebe que eu criei aqui um novo bloquinho 300, retornei. Esse bloco vai parar onde? Bem aqui, ó. Então, no 700, eu apontava para o 400. A partir de agora eu vou apontar para quem? Para 300. Se eu não fizesse isso, qual ia continuar sendo o valor de P?
Qual ia continuar sendo o valor de P? O 400. O 400, porque eu não mudei o valor. Eu dei um delete dentro da função, eu realmente devolvi o bloco 400, Aí ele ia apontar para mas ele ia continuar apontando para o bloco inválido. Ia continuar apontando para o 400. Nem existe mais. Que na verdade não tem mais permissão de escrita. Na hora que você faz isso, você está permitindo que o novo bloco que foi criado bem aqui, cai aqui. No caso foi 300. Então agora o valor de P vai ser 300 e quando eu mandar imprimir asterisco P, ele vai ver o que é que tem dentro do 300, que é justamente o que eu coloquei aqui, que vai ser 5. Era menos 5 e agora 5. Vamos para a segunda forma de fazer isso. Professor, você está me dando nó no juiz, mas vamos lá. Ele é ponteiro, mas é meu amigo. Ele é ponteiro, mas é meu amigo. Queima meu juízo, mas é meu amigo. Ele pode ser ponteiro, mas é meu amigo. Bora. Round 2, fight. Vou copiar isso daqui. E vamos pro 2. Qual é o nosso objetivo? Ideal seria que eu pudesse alterar a variável aqui diretamente e não precisasse informar ela de volta, concorda? Alterar a variável e deixar a variável alterada. Então, qual é o valor que eu preciso? Não é o 400, é quem? Eu preciso do 700, porque não é o 700 que tem informação. Eu preciso dizer 700, você não vai mais apontar para o 400. 700, você vai apontar para o 300. Ok? Então, eu não quero mais o endereço do inteiro. Eu quero o endereço do ponteiro. Eu quero o endereço do ponteiro. Então, vamos devagarzinho. Hã? Então, bora lá. Vamos devagarzinho. Você percebe aqui que você criou um ponteiro. O ponteiro está no 700. Sim ou não? Sim. O ponteiro tem um valor, que é 400. E o 400 tem um valor, que é... Qual é o valor que está no 400? Menos 5. Tudo bem? A gente tem essa cadeia aqui. No 700 eu tenho o valor 400 e no 400 eu tenho o valor 5. Então eu tenho que 700 é o endereço de P, 400 é o valor de P e 5 é asterisco P. Tudo bem? Professor, eu estou começando a achar que existe esperança de eu entender. Olha lá. Chega, me deu aquele momento em que, caramba, eu acho que eu entendi alguma coisa. Bora lá. Vamos lá, devagarinho. Então, eu quero fazer isso. Quero trocar. Se aqui eu vou passar o endereço de P, eu quero isso daqui, ó. Isso daqui é um endereço de um inteiro. Isso daqui é um endereço de um ponteiro para inteiro. Mas agora é fácil de entender, ó. Vou chamar até de PP, tudo bem? Ok? PP. PP. Bora lá. Então vamos de novo. Qual é o valor que eu estou passando aqui para essa função? 700, não é o endereço de P? Eu não estou passando para ela o valor 700? Então, eu estou passando o valor 700. Se isso daqui é um endereço de inteiro, o cara que guarda isso tem que estar em algum lugar. Então vamos supor que ele está na posição 250. Então PP está no 250. O endereço de PP é 250. Tudo bem? O valor de PP? 700. O valor de asterisco PP? O que é que tem no PP, no 700? 400. Ok? E o valor de asterisco PP? Menos 5. Bora lá, ó. Tudo bem? Ó, esse cara aqui é... Bora que a gente consegue. Esse cara aqui, não tem uma variável chamada PP? Ela está em algum lugar da memória, porque ela tem que estar. Vai ser até um barril do Chaves. Ok? O valor de PP é o valor que recebeu por parâmetro, que foi o valor que eu passei aqui, que é justamente o 700. Ok? Então isso é o valor de PP. Se eu boto um asterisco, eu dou um salto. Então, com um asterisco, eu pulo de 700 para 400. E com dois asteriscos, eu dou dois saltos.
eu pulo de 700 para 400 e 400 para menos 5. Então, se eu fizer asterisco, asterisco, PP, eu vou ter quem? Menos 5. Então, se eu quisesse alterar o A, eu faria recebe 7. Então, o que era menos 5 agora vai ser 7. Tudo bem? Só que agora eu quero alterar o valor desta criatura. Ela não morava nos 700? Não, perdão. Ela continua morando nos 700. E o valor dela era 400. Então agora eu posso fazer isso daqui, ó. Asterisco. PP recebe new value, sei lá, com valor 3. Esse asterisco PP vai para onde? O cara que era 400 não vai ser mais 400, vai ser um bloco de memória contendo 3, por exemplo, o 650, né? Então o que era 400 agora vai ser 650. E o que era 650 vai ter 3. Tudo bem? Então, se eu quero mudar esse cara, eu preciso do endereço desse cara. Ok? Porque se eu fizer pp recebe new qualquer coisa, eu vou estar mudando quem? Eu vou estar mudando a variável local. Se eu fizer isso, eu vou estar mudando a variável local, que só tem visão aqui. Se eu fizer pp recebe new, aí eu estou mudando só a variável local. Eu não quero mudar a variável local. Então, como é que a gente resolve o nosso problema? Nosso problema que a gente tinha nos nossos nós. Agora ficou fácil. Agora que eu entendo, tudo ficou fácil. Eu não quero o nó. Eu não quero o valor do nó. Eu quero saber aonde está esta variável. Eu quero saber o endereço do next. Eu quero saber o endereço do next porque eu vou lá no next e só com o nó lá dentro. Eu não quero saber o valor do next. Eu quero saber o endereço do next. Quando a gente passava os nossos códigos, tá vendo? Ó, você passava o valor do next. Com o valor do next, você podia alterar apenas as variáveis do next. Quando você receber, ao invés de receber o valor do next, receber o endereço do next, aí você é capaz de chegar lá no next e dar um new e colocar o nó lá dentro. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Só para não azucrinar os nossos ouvidos, a gente não vai chamar de node, mas a gente pode chamar de link, a gente pode chamar de elo onde o elemento se liga, entendeu? Onde o elemento se liga, tá vendo? Porque não é o next que se liga com o nó, que o next que se liga com o nó, e a gente vai formando como se fosse uma corrente, tá? Então aqui a gente tem um elo, ok? Então se eu tenho o elo, eu não preciso mais do retorno. Com o elo, eu consigo extrair o nó. Como é que eu consigo extrair o nó a partir do elo? Node recebe elo. Ok? Se eu quisesse o valor, lembra aqui, ó. Se eu quisesse o valor do nó, aí eu poderia fazer assim, ó. Isso daqui é o valor do nó. Aqui era o ponteiro para o nó, o valor do nó. Só que eu quero o ponteiro. Ó, eu tenho node. Se eu tenho node, eu posso fazer isso. Se node for igual a nulo, então elo recebe new node. Olha como ficou fácil. Se node for nulo, eu posso colocar lá um new node. Se não, me basta repassar para o próximo. Ui. Bora devagar, para ninguém queimar os miolos, tá certo?
Vamos devagar aqui. Ei, quem é o next? Então vamos lá. Elo contém o endereço de um nó. Tudo bem? Asterisco elo, eu tenho o nó, que no caso é o nó asterisco, né? Que eu estou passando no asterisco. Então, se eu fizer isso, eu vou ter o next desse nó. Só que na verdade eu quero o endereço desse next. Só que é muito mais fácil a gente utilizar a variável e só precisar do elo quando eu vou fazer a alocação. Então é mais fácil a gente utilizar isso daqui como node e isso daqui como endereço de node next. Porque eu só preciso mesmo do local quando eu quiser fazer a alocação. O endereço do next. Dentro da tua estrutura Node, você tem 12 bytes. A tua estrutura Node está em algum lugar e dentro dela existem 12 bytes. 4 representando o inteiro e 8 representando o next. Você quer saber qual é a posição de memória desse cara, porque você sabendo qual é a posição de memória dele, você tem como chegar lá nessa posição de memória, alocar e colocar. Ei, next, você vai receber um novo nó, que é justamente o que a gente está fazendo bem aqui, ó. Tudo bem? Por isso que quando eu só tinha um, eu não podia, porque quando eu fazia isso, eu estava mexendo com a variável local. Só que com 2 níveis, eu estou levando o endereço do next para poder fazer a atribuição. Então, quem eu estou copiando, na verdade, é o endereço do next. Foi ou não foi? Foi o mais ou menos? Foi o mais ou menos. Então, troquem o insert que a gente tinha, que era com retorno, para um insert sem retorno. Bora lá tentar? Vamos lá. Troca o insert antigo pelo insert novo. É fácil? É fácil, é difícil? Eu posso fazer até assim para ficar mais fácil, mais parecido. E aí? O que é que muda daqui? Bora lá. Primeira alteração. Eu não preciso mais de retorno. Segunda alteração. Não passo mais o nó, mas onde o nó se pendura, o nosso elo da corrente. Tá? Só para simplificar a escrita. Nosso elo contém o endereço do nó. O endereço do ponteiro. Aí embaixo ele vai mudando também. Ok, então eu não preciso mais retornar um novo nó. Basta eu colocar ele diretamente no nosso elo da corrente. Vai precisar das chaves. Então aqui eu não tenho mais retorno. Como eu não tenho mais retorno, eu também não retorno nada. E aqui eu quero o endereço do nó. Vamos testar. Tchau.
Eu sempre esqueço que vocês pegam os códigos. É ruim essa mania de apagar as coisas. Comei. Tudo bem. Ok. Vamos fazer só um métodozinho pra gente imprimir, né? Void print. Node. Então, Node. Não. Node head recebe. Não. Node recebe head. While head for diferente de nulo. Cout. Não. Enquanto node for diferente de nulo. Node value testemos-nos. Vamos nós. Int main for int recebe 0 e menor do que 20 e mais 3. Aí precisa de uma lista, né? Lista. Ué. É lista. Lista.insert. Tá. Blam. Queria ordenado. Tá. Rand mod 30. Include cstdlib.h. cstdlib, não tem um ponto H. Tá, eu não quero um nó. Eu tenho que inserir aonde? No endereço da cabeça. List head. Exato. E depois lista.print. Listas. Tá. A lista não é dinâmica. Esqueci de fazer o Node Next lá no print. Node recebe, Node Next. Um simples esquecimento. Tá ordenado? Está ordenado. Vamos para a próxima parte. Serializar. Então vamos serializar e desserializar. Serializar é pegar um objeto e transformar em texto. Desserializar é pegar um texto e transformar em objeto. Então, eu preciso aqui de um serialize. Vou até aproveitar, serialize é fácil. Serialize. Ou então seria um toString, né? Mas é diferente. Porque o toString é só para imprimir o elemento. Né? O toString ele serve para eu imprimir o elemento de forma que eu entenda. O serialize implica em transformar num texto que eu possa pegar esse texto e reconstruir o objeto. Ok? Então, eu tenho que ser capaz de gerar um texto, não interessa a formatação, mas que com esse texto eu sou capaz de reconstruir o objeto. Então, eu tenho um pazinho, eu tenho que a partir do serialize construir um texto e a partir desse texto eu tenho que ser capaz de construir uma lista. Lista, aqui um outro construtor, tá certo? String serial. Tá? Então, list. Eu não tenho um construtor nulo aqui, que inicia a lista sem eu precisar passar nada. Eu também teria um construtor a partir de um string. No caso da lista é trivial, né? Então, se eu tenho vários números, basta pegar esses números e imprimir um do lado do outro.
Então aqui no caso da lista é facinho. Basta eu pegar só esse miolinho aqui, ó. Cadê tu? Cadê? Só que como eu quero a string, ao invés de jogar para cout, eu vou jogar para outro canto. Para onde? É uma variável que suporta fluxo. A gente já usou aqui. Essa daqui, ó. String. Tá. É um fluxo que pode ser guardado como se fosse um string. Então, ao invés de jogar tudo para cout, eu criaria uma string. Ao invés de jogar para cout, eu jogo para onde? SS. E no final, SS vai ter um monte de variável, espaço, variável, espaço, variável, espaço, variável, espaço. A gente tira o espaço do final ou não? Daí tira, mano. Tira o bichinho. Então, se eu quero tirar o espaço do final, o que é que eu posso fazer? String serial recebe ss.str. Peguei do fluxo, tirei uma string. Tá aqui a string que eu tirei do fluxo. Agora, ia ser tão legal se tivesse popback, né? Não acredito. Popback existe. Pronto, removi o último. Só que a gente tem um problema. Qual é o problema que pode acontecer aí? Não tem nenhum. De não ter nenhum. Eu vou tentando remover o último de string vazia, né? Então, se a minha string estiver vazia, eu tenho que garantir se serial.size for maior do que 0. Então é porque ela não está vazia. Eu inseri um nó e um espaço, então eu posso tirar de boa o último espaço. Será que funciona? Testemos. Então, ao invés de imprimir, eu vou imprimir lista.serialize. Então, o que é para a gente enxergar? Um string. Faltou eu retornar. Return serial. Tá. Então, lista.serialize. Vamos testar. Tudo sucesso? Peguei minha lista, coloquei dentro de um string e consigo retornar essa string. Mas falta o pazinho. Eu tenho que ser capaz de, através da string, reconstruir a lista. Sugestões. Eu tenho uma string, agora eu quero construir uma lista a partir de uma string. Vocês lembram que vocês fizeram semana passada? Fazer uma lista a partir da outra lista, do clone? O clone foi semana passada. Não lembro. Vou fazer uma prova de lista na semana que vem. Todo mundo poder lembrar. Então, para reconstruir uma lista a partir da outra, é a mesma coisa que se eu tivesse isso daqui, ó. Mas foi até um dos... Foi o equals que a gente fez? O equals que a gente fez, mas o clone a gente não fez, não? Não. A gente só fez ventilação em classe. O clone... Não, mas o clone é muito fácil. Ó, se eu tivesse com a lista, seria trivial quase. Principalmente se for recursivo. Olha como é fácil, ó. É literalmente trivial. O que foi? Fazendo com retorno de nó ou fazendo direto no elo? O que vocês querem? Retorno de nó ou direto no elo? Direto no elo. Então, bora lá. Então, como é que eu clono um nó? Clone de node
Vou clonar. Vou clonar um nó e colocar em algum lugar. Esse caso aqui nem fica tão legal quanto no outro. O outro é mais divertido. Tudo bem. Vou pegar esse nó e copiar ele aqui para cá. Então, quando é que eu não tenho que copiar? Se nó for nulo, não tem mal o que fazer. Então, retorne. Mas se ele não for nulo, ela vai receber new node com que valor? O nó que eu estou copiando. Node, velho. Eu não estou criando um novo nó, não estou copiando esse daqui. Copiando esse daqui para cá. Estou copiando desse nó para cá. Ó, acabei de copiar desse nó para cá. Já acabou? Não, não acabou. Agora eu tenho que chamar a recursão, porque esse nó aqui pode ter outros nós depois dele. Então, ó, o passo que eu tinha que fazer eu fiz. Eu tinha que copiar esse nó para cá. Como ele não é nulo, eu criei um novo nó que vai ser a cópia, com a cópia do valor e pendurei ele bem aqui. Agora eu vou chamar a recursão. Clone quem? Agora eu vou clonar o next dele e vou colocar onde? No endereço do próximo. Então aqui bastaria fazer agora o que? Clonar baseado em quem? Vou clonar o order head aqui, o order head para onde? Para o this head. Clonar o outro para cá. Fosse do outro jeito, era a mesma coisa. Só que ao invés de ficar fazendo direto assim, eu ficaria criando e atribuindo, criando e atribuindo, criando e atribuindo. As duas coisas são equivalentes, tá? Só que agora eu não quero clonar de um nó, eu quero clonar de um texto. E aí fica diferente, porque agora eu estou querendo clonar de uma string. Então a melhor forma de fazer isso é utilizando o nosso amigo string. Aí agora é fácil, ó. Ao invés de tirar do nó, eu vou estar tirando de onde? Do string, como se eu estivesse lendo de CIN. Então é a mesma coisa. Ao invés, vou fazer até diferente. Ó. Ao invés de ficar copiando, eu vou retornar. Só que eu não vou tirar de um nó, eu vou tirar de um string. Então eu verifico, ei, eu consigo pegar um valor desse fluxo? Int value. Se eu consigo pegar um valor do fluxo, então o que é que eu vou fazer? Vou criar um novo nó. Node recebe new node com esse valor. Consegui puxar um valor do fluxo. Talvez tenha outros. Quem é que vai ser o next desse cara? Node next vai ser o clone de SS. Não puxei um. Quando eu puxar o próximo, vai para o meu next. E o próximo que puxar, vai para o next dele. E o próximo que puxar, vai para o next dele. E tá difícil demais. Estou achando que vocês estão areados hoje.
Professor, o senhor já saturou todas as nossas energias mentais com aqueles ponteiros lá do começo. Aí o senhor botou aqueles ponteiros pra gente, gastou tudo que tinha de energia psíquica. Terminei ainda não. Tenho que tirar todos esses elementos aqui e transformar em nós. Então, chega a recursão, eu verifico, existe alguém para copiar? Se existir, eu crio um nó e chamo a recursão para o próximo. Se não existir, não tenho o que fazer, eu só retorno no PTR. Não tenho o que fazer. Consegui arrancar uma pessoa, crio um nó, chamo a recursão para o próximo e no final eu me retorno. Então, na hora que eu retornar todo mundo, eu vou sair montando todo mundo que foi copiado através do fluxo. Outro jeitinho de fazer. Pronto. Então, agora eu posso fazer com que o meu thishead receba o clone de SS. Porque é mais fácil trabalhar com fluxo do que trabalhar com string. Por exemplo, se você tivesse em Python, você poderia fazer quebrava ela em vários pedacinhos, né? Fazia um split, tirava o primeiro, copiava e passava a recursão apenas o que sobrou. Aí vai retirando e clonando os nós. Dá para fazer recurso, dá para fazer interativo, faz o laço, enquanto você conseguir retirar, você cria um nó, pendura ele na lista e mantém a referência. Aí você sai andando, criando nós e pendurando no final, até chegar em todos os outros. Por que todos esses métodos vão ser importantes para a gente, pessoal? Pushback, push front, recursivo, com elo, sem elo. Porque quando a gente chegar em árvores, fofoca aqui na meta, tá certo? Quando a gente chegar em árvores, árvore vai ser lista. Uma árvore é uma lista. Só que é uma lista com várias perninhas. Enquanto na lista você tem só next, na árvore, por exemplo, binária, você vai ter left e right. Mas é a mesma ideia, uma árvore é uma lista. E é uma lista nesse modelo aqui, ó, onde você só vai para frente. Que normalmente quando a gente estuda árvore, a gente não tem as árvores que vão e voltam. Então, basicamente, todos os métodos de árvore são recursivos. Então, tudo que a gente pegou aqui, serialização, clonagem, pushback, push front, seria ordenado e blá blá blá, e todo o resto, a gente vai fazer tudo quando chegar em árvore. Então, só para ver se a gente fez isso aqui funcionando, vamos fazer uma outra lista aqui. List L2. O L2 vai ser criado a partir de quem? Lista 1.serialize. Então, se deu certo, L2.serialize vai ser igual a L1. L2.print. Né? Então, ó, eu tinha uma lista, transformei em string. Com essa string, eu montei a cópia. Claro, poderia ter passado a lista direto, né? Mas, professor, se você podia ter passado a lista direto, para que você precisa de serializar? Ué, como é que tu vai salvar a lista no arquivo? A lista é moleza, mas a árvore não é. Então você tem que saber de uma forma de transformar a tua árvore em texto e conseguir reler tua árvore do texto. Na lista é muito mais fácil enxergar. A gente transformou, criando, e aí retransforma consumindo. Eu nem lembro se ficou lixo. Aham! Nem eu esperava que funcionasse. É porque a gente fez tanta coisa assim, escrevendo localmente, né? Serialize, print, blá blá blá, etc. Ok, então nossa matéria de listas tá quase acabadinha. Só falta mais um cotoquinho, uma coisa.
que é o conceito de iteradores. A gente já começou a falar de iteradores semana passada, não foi? Foi semana passada, mas nós nunca construímos um iterador. Vocês já construíram um iterador? Não, vamos construir um iterador. Tá? Qual revisão? Ah, o fluid fio. Então vamos deixar os interadores para amanhã. Aí a gente faz o fluid fio. Quem é que já terminou o fluid fio? Não? Tá, então eu faço hoje e vocês entregam amanhã, porque eu passei semana retrasada, não? Fazem uns 15 dias, não foi não? Sim, mas quem tava aqui? Quem tava aqui? Bora lá, deixa até domingo. Então, vamos nós, né? Fluid fio, descarte. Ó, semana 7, a gente tá na semana 9, então vocês já tiveram 15 dias. E foi a última das atividades, porque eu nem passei a atividade de lista. Então a última foi literalmente fluid fio. Então vamos lá, uma revisão super ultra mega rápida, tá? Tá, tô aqui no canto errado. Vamos rodar. Que é bom que a gente mostre o pessoal rodando. Code mat.png. Fluid fio é um algoritmo de fila, onde nosso objetivo é usar as filas para expandir o nosso horizonte de cobertura. Diferente da recursão, que também pintaria tudo igual, no fluid fio eu vou colocando os elementos que faltam ser processados dentro de uma fila e vou consumindo-os no modelo de fila, né? First in, first out. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, a gente enxergar o nosso algoritmo. Ah tá, é o float. Code mat.png .bar float. Tá. Então eu vou lançar aqui no 00. Então só relembrando o algoritmo. Enquanto existirem nós a serem processados, vocês vão ter o algoritmo ali. Ok. Coloquei aqui os -1, mas a gente nem vai utilizar eles. Enquanto existir... só para o Pathfinder isso daqui. Enquanto existirem nós a serem processados, faça. Removam o nó da fila. Tá. Pessoal, minha garganta está doendo. Eu vou tomar só um gole d'água. Vai só apertando o Enter aqui para vocês verem depois. Vai lá. Só para tomar um gole d'água.
estão entendendo o que está acontecendo, gente? Estão entendendo direitinho o que está acontecendo? O que foi que eu pedi como atividade do Flow de Fio? Apenas que vocês terminassem o algoritmo, entendessem ele e terminassem. Toda vez que eu dou um passo a mais no horizonte de estados, eu me distancio da origem um elemento a mais. Então, o objetivo de vocês é fazer apenas a seguinte alteração. Cadê? 5, 5. Começo nesse. Então, esse daqui seria o 0. Esse daqui é colocado dentro da pilha e ele vai ter valor 1, porque se distancia um ponto da origem. E todos os que são adicionados a partir do 0 vão ter a mesma distância da origem, que é 1. Ué? Ah, o que aconteceu? Botou o primeiro do vermelho. Ah, tá. Tá, 0, 0. Então, pronto. Esse aqui teria valor 1. Esse aqui teria valor 2. Esse aqui teria 3. 4 e 4. Adicionados a partir do 4. 5, 5, 5. Como esse também é a partir do 4. 5. E aí a gente continua. Então, se o meu objetivo é chegar, por exemplo, bem aqui, ele vai expandindo até o momento em que o algoritmo, ele... Cadê? Chega. Na hora que ele chega, ele adiciona na pilha e diz: opa, era onde eu queria chegar. Então agora eu preciso fazer o caminho reverso. Se na hora que eu cheguei e o meu valor é 10, eu preciso olhar para os lados e encontrar o 9. E depois eu encontro o 8. E depois eu encontro o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e 1. E o 0. E aí eu tenho o caminho, que seria o melhor caminho até chegar lá. Claro que o algoritmo, do jeito que a gente está apresentando aqui simplificado, ele não parece real. Porque na realidade a gente pode andar por lados. Nos lados não, né? Nas diagonais. Mas se você não pudesse andar nas diagonais, se você estivesse, por exemplo, andando em trilhos, tá certo? Então, qualquer um dos caminhos seria equivalente. Seja andar reto e subir ou andar assim. Todos os caminhos são equivalentes. É a quantidade de elementos que você está andando. Tá? Então, o trabalho de vocês é pegar o fluxo de fio que a gente está aqui, entender direitinho o que é que ele faz, estudar e adaptar para você encontrar o melhor caminho. Então, dado 2 pontos, você mostrar pelo menos um melhor caminho, porque a gente vai ter muitos aqui, né? Por exemplo, nesse caso, eu posso vir direto, concorda? E dobrar. Ou eu posso vir aqui e dobrar e vir para cá e andar. Ou eu posso vir para cá, andar e fazer assim. Ok? Então, eu tenho várias combinações de caminhos. Não, infinitos não. Vou ter aí uns 10 caminhos diferentes, que são só essas combinações entre vir para cá, daqui para cá, né? Posso fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2. Posso fazer 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, as formas que eu tenho para percorrer esses caminhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta que você me traga um caminho que leve de um ponto a outro ponto. Tudo bem? Tudo bem? Só lembrando aqui, olhando para o código, o que é que o fluxo de fio faz, tá? Olha como ele é, bem miudinho. Então eu só preciso dos seguintes parâmetros. Aqui eu já deixei para vocês a matriz de inteiros, que vocês vão ter que guardar as distâncias entre os elementos. A matriz de caracteres, que são as cores, para você saber se pode pintar ou não pode pintar, porque você só pode pintar se você estiver dentro da cor da pintura. Se você está pintando todos os verdes de vermelho, você só pinta se aquele quadrado for verde, e você pinta de vermelho.
É coisinha da pintura. E esse daqui, o L e o C, são onde você começou a pintura, né? Onde você começou a pintura, exato. Em que ponto? Porque como não é recursivo, é só onde eu comecei. E aí ele pega, cria fila, coloca o primeiro elemento na fila e marca o primeiro elemento. E agora eu faço enquanto a fila não estiver vazia. Removo o elemento da fila e para esse elemento insere todos os vizinhos que também tiverem a mesma cor, pintando eles. E depois retira ele e aí continua. Os vizinhos que você inseriu, você vai processar um por um, inserindo os vizinhos dele. E os vizinhos que foram inseridos, você vai processar inserindo os vizinhos dele. Até que acaba todos os vizinhos de todo mundo que foi pintado. Então você vai fazer só um punhadozinho de alterações e um ponto de parada, né? Porque agora você tem um local onde você quer chegar. Dado que você chegou nesse local, você reconstrói o caminho de volta e apresenta o caminho que você reconstruiu. Então, como eu já passei há 15 dias e já está praticamente pronto, vocês vão ter aí até o quê? Até amanhã? Até amanhã. Mas sexta eu não posso corrigir. Então tudo bem, tá certo, até amanhã. 15 dias completa amanhã. Então, bom trabalho de hoje para amanhã, pessoal. Ok? Bom que vocês já dão um gás aí, nem tira o meu prazo e vocês entendem o que é que vocês têm que fazer. Ok? Então, 5 e 12. O resto é... O que é isso? Então... Ah, tá certo. Professor, não gosto desse negócio colorido. Posso fazer só modo texto? Pode. Problema nenhum. Quer fazer modo texto? Fácil. Pega uma entrada, processa a entrada, mostra a saída. Melhor caminho entre os dois pontos. Tanto faz para mim. Faço assim coloridinho porque fica mais fácil, pelo menos, enxergar o algoritmo. Se você quiser fazer modo texto, você pode fazer. Então, não tem condição de a gente construir de novo o algoritmo todo como a gente fez no dia, mas do jeito que ele está aqui, ele é fácil de acompanhar. A gente só criou a matriz inteira, tá? Criou a matriz de verdes e colocamos alguns vermelhos. Pedimos um ponto de entrada, o algoritmo foi chamado e aí o ponto de entrada você determina qual é a cor daquele ponto. Você quer pintar quem? Quer pintar esse ponto. Então você verifica, opa, esse ponto é amarelo. Eu vou pintar todos os amarelos contínuos a esse ponto, no caso de azuis. Então ele expande. Então o objetivo de vocês não vai ser pintar. Pintar é a lógica, né? É como se vocês estivessem pintando. O objetivo de vocês é, dado uma matriz, por exemplo, um ponto de entrada e um ponto de saída, você quer ver se existe caminho entre eles dois e mostrar um possível melhor caminho entre eles dois. Só que o labirinto a gente fez recursivo. Ok? O labirinto a gente fez... labirinto só tinha um caminho, porque no labirinto eu só posso ter um caminho entre dois pontos. Mas a gente fez a mesma coisa nos outros, né? A gente chamava recursão, na hora que a recursão chegasse lá, a gente parava a recursão e voltava. Só que aqui a gente não tem recursão. Aí, o objetivo da atividade é entender a correlação que existe entre os algoritmos recursivos e os algoritmos com pilha e fila. Pilha e fila, eles funcionam trabalhando para prover o que a minha recursão provê. A recursão provê o quê? Um caminho das chamadas. Então, o caminho é um recurso. Quando eu chamo um elemento, que chama um elemento, que chama um elemento, que chama um elemento, que chama um elemento, eu sei que ele vai voltar e eu sei que ele vai passar pelos mesmos pontos. Como aqui eu não tenho recursão, eu tenho que usar alguma estrutura para garantir que ele vai. No caso aqui ele não vai voltar, mas que ele vai passar por todos os pontos. Como eu não tenho como processar todos os meus vizinhos ao mesmo tempo, o que é que eu faço?
boto todos eles numa fila e saio processando de um por um. E aí quando eu processo, boto todos eles numa fila, vou processar de um por um. Então, o algoritmo aqui, ele não serve, a fila, ela não serve como a pilha. Na pilha que nós tínhamos a matriz, eu queria saber se eu podia chegar no local, eu podia tanto fazer recursivo quanto com pilha. A pilha só me garantia que eu chegava lá, ou que eu não chegava lá, que eu processei todos os pontos. A fila, ela serve para que eu processe todos os pontos na sequência, né? E não loucamente, como eu fazia na recursão. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, bom trabalho, boa sorte. Qualquer coisa vocês podem perguntar no grupo, tá certo? Qualquer dúvida, e amanhã vocês trazem ele para mim. Vocês colocam ele no repositório e trazem ele para mim. Sim. Show. Quando eu terminar, eu envio tudo. Volta aqui para as minhas listas. Ok, estamos aqui. Tudo bem? Estão vendo o Node? Estão vendo? Estão vendo a lista que a gente acabou de fazer? Que é um interador. Interador é uma estrutura que eu uso para não precisar sequer saber que Node existe. É isso que serve o interador. Então, quando você dá o teu nó quando você retorna o nó, você está retornando a estrutura da sua estrutura de dados, né? A estrutura interna. E você não quer que a pessoa saiba com o que ela está trabalhando, não é do interesse dela. Ela só precisa de duas informações, basicamente, na estrutura de dados, que é o valor do elemento e uma forma de caminhar pela tua estrutura de dados. E o iterador, ele provê essas coisas. O valor do elemento e uma forma de caminhar pela estrutura de dados. Então, o que é que o iterador normalmente guarda? Nesse caso aqui de uma lista simples, ele guardaria só o nó. Node. Ele empacota o nó de forma que a pessoa não tenha o acesso ao nó. Então, quando ele pedir, por exemplo, o valor do iterador, o que é que ele vai retornar? O valor do nó. Retorne node value. O objetivo do iterador é esconder o nó. A pessoa não quer saber o nó, não quer conhecer o nó, não quer saber como é que o nó funciona, ele quer apenas o valor do elemento. Ok? Como é que eu vou para o próximo elemento do iterador? Como seria o meu void next? Como é que eu vou para o próximo iterador? Ir para o próximo iterador. Fazer o iterador andar para o próximo elemento seria algo como fazer node recebe node next. Tá vendo? Se a gente estiver utilizando aqui void set value int value, seria como fazer node value recebe value. Okay? Então o que eu estou fazendo é escondendo o acesso ao nó, escondendo o acesso à estrutura interna da minha estrutura de dados. Estou permitindo apenas que ele interaja com o valor e que ele ande dentro do meu nó, da minha lista, tá certo? Então, por exemplo, o que seria um begin aqui? Begin retorna o iterador para onde? Para o começo da lista. Então, o meu it begin retornaria um iterador iniciado com o head. Que eu não criei o construtor não, né? Void, desculpa, it node this set node. Ok.
Então eu consigo ir. Quem seria, no caso dessa lista que fica meio estranho de ver, mas quem seria o end da lista? Quem é o final da lista? Quem é o final dessa lista, que é uma lista simples e sem cabeça? Não, o final da lista, o end é sempre um elemento depois. Lembra disso, o end não é o último válido. O end é um elemento depois, então no caso seria o nulo. Tá? Então aqui eu precisaria apenas por último de saber se duas coisas são iguais ou diferentes, né? Equals. Saber se um iterador bool equals é igual a outro iterador. Eles são iguais se não, um iterador, um ponteiro para nó. Como é que eu sei que eles são iguais? Se eles apontarem para o mesmo elemento. Se os dois apontam para o mesmo elemento, eles são iguais. Então return it ponto node foi igual a dseta node. Ó, tá vendo como é bem simplificado aqui? Tem uma forma de lidar com o valor, tem uma forma de ir para o meu próximo elemento, tá vendo? Tem uma forma de construir, né? E de saber se eles são iguais. Então só isso já me seria o suficiente para, por exemplo, passear pela minha lista sem precisar me preocupar com os nós. Então eu poderia fazer assim, ó, for, aqui ó, como fica parecido, auto it recebe lista.begin, tá vendo? Como eu não fiz o diferente, eu posso fazer it ponto equals lista.end, porque eu não fiz sobrecarga de operadores, né? it.next. Ué. Ah, tá. Lista.begin me retorna um. Não, é a vírgula ali, ó. Depois de Ah, tá. Lista.end. Tá. Tudo bem. Tanto faz. As coisas do C++. Ele não foi igual a lista it não foi igual a lista.end e t.next. Aí eu posso fazer o que aqui? Você out de it.getValue. Comentar isso daqui. Tá feio, não tá? Vamos deixar isso aqui mais parecido com a realidade. Só compilar e rodar. Cmlistas. Tudo bem? Vamos deixar isso aqui mais parecido com a realidade. Tá vendo isso daqui? Equals. Vamos fazer uma sobrecarga de operadores. A gente nunca fez sobrecarga juntos, né? Ok? Toda sobrecarga que vocês veem, mais, asterisco, mais, eles têm um nome. É uma forma como a gente diz para ele. Então, isso daqui é um operator diferente. Tá vendo? Então, a função chamada operator diferente ensina como é que um iterador se compara com outro iterador. Então, só de mudar o nome daquela função, agora eu posso fazer... Eles são diferentes se as duas referências forem diferentes. Então, agora eu posso voltar lá para baixo e escrever assim, ó. Se um it for diferente do outro. O que é que agora eu posso utilizar esse negócio?
que eu expliquei como é que o iterate, como é que o diferente funcionava. Então, na hora que eu botar esse símbolo, qual é a função que ele vai chamar? Tá vendo? O operator diferente. O nome da função é essa, mas ela é invocada na hora que eu uso os operadores. Tá vendo aqui esse tNext? Vamos transformar ele no mais. Então, bem aqui onde você tinha itNext, qual é o nome do que vocês acham que é? Operator mais. Então agora, ao invés de chamar it.next, eu posso fazer mais it. Tá vendo esse get value? Vem aqui. O que é que eu quero? Como é que é no real? Você dá um get value no iterador? Para pegar o valor dele? Você bota qual símbolo só? Só asterisco. Então esse daqui vai ser quem? Operator asterisco. Então quando eu colocar aqui asterisco T, tá mais parecido agora com a lista de verdade? Legal, né? Muito legalzinho. E nem parece tão difícil, né? Nem parece tão difícil. Ok? Então, usando essa técnicazinha aqui, ó, a gente consegue fazer também outras coisas bem legais. Como, por exemplo, lembra da nossa amiga lista circular? A lista circular não precisa ser uma lista circular. Basta ser uma lista normal que tenha um iterador que saiba fazer curvas. Então, se você tem um iterador que sabe fazer curvas, você resolve o seu problema. Por exemplo, pega esse iterador bem aqui, ó. Tudo bem? Para você construir o teu iterador, você tem que saber fazer o iterador de uma lista normal de C++. A lista normal de C++. ITCPP. O iterador normal de C++, ixi, 5 e 27. Vai ficar para depois. Mas é bem legal. Construir iteradores é bem divertido. Então, pessoal, sebo nas canelas. Façam de hoje para amanhã o pathfinding, que eu vou enviar para vocês amanhã. Já vai ter mais trabalho, ok? Amanhã eu vou passar o trabalho de listas, que são dois. É uma base implementação com testes e uma do simulação bancária. Eu passo amanhã. Perdão. Você está fazendo, eu pensava que você ia usar o fio agora. Se eu ia o quê? Você ia colocar o fio agora. Acabei de colocar. Toda semana eu tô com dor de garganta. Se eu disser... Eu botei pra gravar? Por que é que não tem a bolinha?